A teologia da prosperidade promete: com Deus você terá vida próspera, problemas resolvidos e o dinheiro virá do céu. Mas afinal, como essas ideias surgiram e como elas nos aproximam ou nos afastam da salvação? Essa importante investigação faremos juntos. Olá, meu nome é Paulo e bem-vindo ao canal Investigador da Fé. Estudos apontam que a teologia da prosperidade sempre atraiu pessoas de baixa renda e baixa formação escolar. E não é para menos. Em um país com tanta pobreza, a maior parte da população deseja melhorar de vida. Melhor ainda se tivermos um Deus todo-poderoso, dono de riquezas, que pode mudar a nossa situação. E o Antigo Testamento está cheio desses exemplos, como Jó, José, Josué, Davi e alguns outros. Mas como essa teologia surgiu? Afinal, diferente do judaísmo, os líderes do cristianismo prezavam por uma vida humilde e os tesouros do céu. Mas a partir do terceiro século, mesmo os líderes da Igreja Católica Romana de Constantino, que possuíam muitos bens, proibiram o acúmulo de bens pelo povo. E isso vai causar um movimento protestante só lá no século XVI. Pois foi-se percebendo que nos evangelhos, alguns versículos traziam a ideia de prosperidade. Peçam nos comentários se quiserem que eu explique o movimento protestante, pois é dele que vêm os chamados evangélicos. Mas o movimento protestante não melhorou a vida da população, apenas permitiu o empreendimento de uma minoria que se tornaram a burguesia da sociedade. Em 1890, nos Estados Unidos, Essek e mais tarde Kenneth iniciaram pregações sobre cura divina e milagres, utilizando o nome de Jesus como mantra e declarando vitória antes mesmo delas acontecerem. Isso gerou uma grande explosão de seguidores, afinal, após séculos de perseguição e pobreza, era difícil de aceitar a miséria vendo os burgueses da era industrial exibindo suas fortunas. E os cristãos, então, começaram a desejar o conforto oferecido pelo capitalismo. E quem não quer um carro, uma casa, viagens ou comer o que quiser? Curiosamente, tanto Essek como Kenneth se interessavam por hipnose, poder da mente sobre a matéria e poder do pensamento positivo. Foi assim que, aos poucos, a teologia positivista, ou neopentecostal, foi se espalhando até chegar no Brasil na década de 50, iniciado pelas igrejas Quadrangular, Universal, Assembleia, Sara e assim por diante. Foi nessa época que surgiram os pregadores como Edir Macedo e R.R. Soares, que chegaram a ser muito criticados de lá para cá pelo enriquecimento e outros contratempos judiciais. Seja como for, de lá para cá, muitos pregadores passaram a usar suas vidas afortunadas e o Antigo Testamento para demonstrar às pessoas o quanto Deus podia mudar suas vidas. O impacto disso num país de desigualdades não poderia ser diferente. Igrejas lotadas, onde membros são incentivados a doar o máximo que puderem, na esperança de que Deus devolva multiplicado. Isso iniciou uma grande propaganda religiosa, prometendo fortunas mágicas e tornando a maioria das igrejas empresas muito lucrativas. Se não bastasse, são décadas de corrupção, desvios, estelionato, assédios e ameaças para pagamento de dízimos. E muitos começaram a questionar o uso do dinheiro na salvação, como acontecia na Idade Média. Quando me deparo com questões complicadas como essa, busco respostas no Evangelho, que, ao contrário do Antigo Testamento, é voltado aos gentios como eu e você. E o Evangelho trata a prosperidade de uma forma bem diferente. Jesus tinha um poder sobre todas as coisas, mas nasceu em uma família comum, em uma manjedoura, trabalhou como construtor, por terra pregava a pé, em uma época que o transporte a carroça e cavalo já existia, e normalmente nem tinha dinheiro para pagar os impostos. E que visão Jesus tinha do dinheiro? Ao jovem rico, Jesus disse que vendesse tudo e compartilhasse para ser perfeito. Disse diversas vezes que a salvação do rico é mais difícil e favoreceu a salvação dos pobres.
E a partir disso, o Evangelho é claro: Deus sempre nos dará o suficiente. E a oração do Pai Nosso diz: o pão nosso e não o banquete, pois precisamos ser fiéis no pouco e gratos por aquilo que temos. Quando Paulo reclamou do seu espinho de tormento, Cristo respondeu: a minha graça te basta, e avisou que o tormento de Paulo iria continuar. Mas e você? Quer melhora de vida? Tem um vídeo prático que ensina os cristãos a ter mais dinheiro por meio de organização, trabalho e estudo. Dá uma olhadinha. Mas o problema é o dinheiro? Claro que não. Mas a Bíblia ensina que temos o coração corrupto. E a riqueza é comprovadamente a maior tentação de todas, pois facilita o sexo fácil, drogas, armas, bens materiais que criam distanciamento entre as pessoas, arrogância e soberba. Todos podiam chegar em Jesus, mas você consegue chegar nos grandes pregadores e cantores gospels de hoje? Você encontra eles na rua? Comenta aqui. O que sei é que é preciso cachês estrondosos para serem vistos, e o dom que é recebido de graça, agora, é vendido para enriquecimento. Se levarmos o Evangelho a sério, é impossível um cristão enriquecer, pois quanto mais ele adquire, mais ele divide com os que não têm. Então podemos supor que muitos estão brincando de casinha ou apenas gritando: Senhor, Senhor. É verdade que algumas igrejas fazem o bem, mas grande maioria é para inglês ver. Elas escondem de você o quanto faturam e quanto gastam, para que você não saiba o quanto embolsam. Distribuem algumas cestas, gastando milhares em equipamentos, enquanto membros passam fome. Isso não lembra as campanhas políticas? Seja como for, as igrejas não querem ser como as igrejas de Atos, pois aquelas não davam lucro, mas nós iniciamos uma, e falarei dela em outro vídeo. E o que acontece normalmente é que só vemos prosperidade nos líderes religiosos, que vemos 2 vezes por semana, e insistem em viver como sacerdotes do templo judaico, que trabalhavam 24 horas e só recebiam comida, pois eram proibidos de ter bens ou riquezas. E como Deus prometeu, o templo não existe mais. Hoje o templo somos nós, e as igrejas que vemos em cada esquina são locais de encontro que podem ser feitos em qualquer lugar, com ou sem placa, ao invés desses prédios caros que os líderes alugam e cobram de você, que nem participou da escolha do local ou sabe o valor do aluguel. E ainda dizem que é o templo de Deus e que se você não dizimar, recitam Malaquias para te chamar de ladrão. Malaquias era sobre o templo judaico lá em Israel. Alguns chegam a usar o versículo do trabalhador ser digno do salário, que no grego está falando em alimento. Não faz mais sentido? Conheço pastores que trabalham como eu e você. Logo, não há justificativas para não seguir a indicação de Paulo, mas escolhem tomar o dinheiro dos fiéis, que deveria ser dado aos necessitados. E ainda dizem estar sendo abençoados. Mas se dinheiro é bênção, os banqueiros e os traficantes também não estariam sendo abençoados? E o mesmo vale para os cantores gospels, que recebem milhões por cada show, como qualquer outro cantor funkeiro ou sertanejo. Não é bênção, é ingressos. Com tantos oferecendo riquezas pelo Evangelho, não faz você lembrar quem ofereceu riquezas para Cristo no deserto? A escritora Hannah Rosen descobriu diversos endividamentos de evangélicos incentivados por seus líderes na crença de que Deus supriria as dívidas, e perderam seus imóveis. Aliás, grande maioria dos líderes possuem processos na justiça. Pesquise o seu. A teologia da prosperidade ainda prega que Deus quer seu povo feliz, mas talvez a palavra correta seja salvo. Essa ideologia ensina a utilizar o nome de Jesus como um mantra seguido de eu ordeno, como se o Espírito Santo fosse nosso empregado. E quando não funciona, vem a mesma desculpa: ou você não teve fé suficiente, ou não tem ofertado o suficiente. E mesmo assim, a teologia da prosperidade cresce, pois é difícil resistir à promessa de ter uma vida melhor para quem é espiritualmente, mentalmente e sentimentalmente desesperado por milagre. De forma que muitos têm procurado a porta larga e atrativa, como Jesus avisou,
ao invés da porta estreita do amor e do perdão. Sobre a prosperidade no Evangelho, João capítulo 10, versículo 10, fala em plenitude de vida. Filipenses capítulo 4, versículo 19, nas necessidades supridas. E Marcos capítulo 10, versículo 30, fala das recompensas do paraíso. E a maior prova disso é que os discípulos não receberam prosperidade do mundo, além de perseguições, prisões e morte. Pois precisamos entender que somos inimigos do mundo e não podemos desejar o que tem nele, mas em Cristo somos mais que vencedores e vencemos o mundo abraçando as dificuldades e sendo gratos. Depois de apanhar, Paulo e Silas estavam cantando na prisão. Não é culpa minha se te venderam um evangelho falso. E nesse olhar teológico, jornalístico, histórico, político e econômico, sem defender nenhum tipo de bandeira ou religiosidade, em nada a teologia da prosperidade se encaixa nos evangelhos. E se comprova nessas ciências que essa ideologia sempre estará ligada a pessoas que buscam poder e fortuna. Então, a conclusão não podia ser diferente. A teologia da prosperidade é a maior enganação, criada para tirar o seu dinheiro na falsa esperança de que ele se multiplique magicamente, nos tirando do caminho de Cristo e nos colocando no de Mamon. Não aceite esse evangelho de Mamon. Cristo disse que seus sacerdotes seriam reconhecidos pelo amor e não pelas riquezas. A verdadeira prosperidade é quando passamos a valorizar o trabalho que nós temos, a saúde que nós temos, a família, porque embora o que temos pode não ser perfeito, é apenas um gostinho do que teremos na salvação. Tome você o sacerdócio dado por Jesus. Como cristãos, precisamos doar o máximo que pudermos para os necessitados, pois eles sempre existirão. Para quem adora os versículos de prosperidade, que estão quase todos atrelados ao Antigo Testamento, saiba que foram para reinados que desapareceram, um povo que perdeu sua graça, sacerdotes que sumiram e um templo que foi destruído, porque se desviaram do caminho de Deus. E nós, estamos andando com Deus ou pelas coisas que Ele pode nos dar e os problemas que Ele pode resolver que nós mesmos criamos? Talvez tenham te dado um caminho bem distante da verdade, mas é você que escolhe qual Jesus fará parte da sua vida.